nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de virmos aqui à tua casa, louvar o teu nome. Obrigado pelas bênçãos que já podemos sentir aqui. Que teu Espírito habite aqui entre nós, neste momento, e que a nossa reverência, o nosso louvor, seja aceita no teu trono de graça. Te pedimos isso, não porque merecemos, mas no doce nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Quem está feliz hoje? Posso ver as mãos? Amém. Hoje é um dia especial, o dia do mais amigo. Nós estamos felizes porque dois dos nossos amigos que estão conosco hoje vão expressar publicamente a sua vida cristã através do batismo hoje. Estamos felizes por isso, a Geise e o Thales. E hoje é um dia muito especial. Não só por isso também, mas após o nosso culto, nós teremos o nosso tradicional almoço, como hoje é o dia do mais amigo. Então, todos que estão aqui estão convidados a ficar após o culto para o nosso tradicional almoço. Temos alguns anúncios também para a próxima semana. Os homens, tem algum homem aqui na igreja? Posso ver as mãos? Homens? Só o seu João levantou a mão ali. Domingo, dia 17, no próximo domingo, anote aí na sua agenda, às 6 da tarde, vai ser já o nosso terceiro encontro, pastor? Quarto encontro, eu acho, que é o encontro dos homens, aqui na casa ao lado. Então, às 6 da tarde, todos os homens estão convidados para esse encontro. Acredito que o pastor vai trazer mais um tema muito importante para nós, e ali a gente pode, então, dividir as nossas ideias e crescer espiritualmente como o papel do homem na sociedade. Também hoje nós temos o culto jovem, às 2 horas da tarde, depois do almoço, em especial o Dia das Mães, que é quando? Amanhã. Muito bem. E também, mais um último anúncio, é que os pequenos grupos, na sexta-feira que vem, não será realizado nas casas como costumeiramente a gente faz. Os pequenos grupos, então, vão celebrar juntos aqui na igreja. Então, na próxima sexta-feira, às 7 horas, todos aqueles que fazem parte de um pequeno grupo e também aqueles que não fazem, estão convidados para virmos aqui na sexta-feira. Vai ser um grande grupo, não vai ser um pequeno grupo, vai ser um grande grupo na sexta-feira. E também a gente pede para você trazer um finger food, um prato de comida, um suco. Então a gente pode celebrar aqui o encontro dos nossos pequenos grupos e assim dividir as nossas experiências que temos passado em cada grupo que a gente participa. E agora é o momento de louvor, o momento da gente cantar. Mais uma vez, feliz sábado. E que sábado gostoso, né? Que sábado especial. Todos os sábados são muito especiais, mas hoje é um sábado especial. Quando alguém decide entregar a sua vida a Deus publicamente, e quando esse alguém ainda é o nosso amigo, é uma pessoa querida, o céu inteiro fica em festa e a gente lembra do batismo do seu Lino. Como foi legal, como foi maravilhoso aquele dia. E para começar esse momento de louvor, esse culto ao Senhor, nós vamos começar louvando. Hoje a gente está com um formato um pouquinho diferente, então nós vamos cantar o primeiro hino em pé, só vai ser um hino, Teu Santo Nome. Então, ao som da banda, vamos nos colocar em pé para louvar o nome de Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz.
Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo
colocou as mãos no fogo e tirou você de lá. E é por isso que a mamãe tem as mãos queimadas. A mamãe fez o quê? A mamãe salvou a vida do Joãozinho. Se a mamãe não tivesse pego o Joãozinho no berço, pensando, vou queimar minhas mãos, o Joãozinho teria morrido. E quando o Joãozinho escutou isso, nossa, que vergonha de mim mesmo. Como que eu posso ter falado isso da minha mãe? A minha mãe salvou a minha vida. Que triste, né? Quando o Joãozinho chegou em casa, ele foi correndo abraçar a mamãe e pedir. O que ele falou para a mamãe? Desculpa. E ele beijou a mamãe e beijou as mãos da mamãe e agradeceu a mamãe por ter salvo a vida dele. Então, quando ele chegou na escola no outro dia, ele fez questão de levar a mamãe até perto dos amigos dele e falar: tá vendo essas mãos aqui? Essas mãos são as mãos de quem salvou a minha vida. Pois é, nós não podemos nunca ter vergonha das aparências, de queimado, de cicatrizes. Ou se a nossa mãe não tem nenhuma cicatriz nas mãos ou em nenhum lugar, a gente não deve nunca ter vergonha de dar a mão para a mamãe. Porque a mamãe sempre cuida de nós e faz o melhor por nós. E o mais importante, o que a gente deve tomar muito cuidado? Fogo. Porque o fogo faz o quê? É perigoso e queima. E depois nunca mais volta a ser igual era antes. E dói. Bom? Então vamos fazer oração. Querido Deus, abençoe todas as mães que têm filhos e ajuda os filhos a obedecer às mães. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Em 1 Crônicas 29, 13 e 14 diz assim: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Então, as bênçãos que o Senhor vos deu, você pode agora agradecê-lo com as suas ofertas e os seus dízimos. Os diáconos vão passar agora as salvas. E hoje a oferta é para a ADRA, que é o Adventist Development Relief Agency, que ajuda pessoas aqui na Austrália necessitadas e também em outros países que têm desastres. Então, vamos ser generosos para ajudar o nosso próximo. Semana que vem, a oferta será local. E eu convido agora as crianças que querem dar a oferta, podem vir aqui e dar para a diaconisa.
Oremos. Querido Senhor, Pai no céu, te agradecemos pelas imensas bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. Senhor, aceita aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas, que ela possa ajudar na missão da igreja e da sua mensagem. Fique também com a Edra e continue abençoando o suporte que eles dão às pessoas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus rogamos. Amém. Continuando em louvor ao nosso Senhor, vamos levantar para cantar o hino Ao Olhar para a Cruz. Levantemos ao som da música. Vamos cantar em pé. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor,
tua graça me alcançou. Podemos nos sentar. Dando continuidade ao projeto do Ministério da Mulher, as famílias têm orado, cada uma pelas outras famílias da nossa igreja, e sábado passado a família do Inácio e da Ana oraram pela família do Cleiton, da Ju e da Milena. Então eu vou chamar a Ju e a Milena aqui, elas vão trazer a cesta de oração, e o Cleiton também, e eles vão dizer por que família que eles oraram essa semana. Bom sábado a todos. Bom, nós estamos muito felizes hoje de estar aqui com vocês, primeiramente porque hoje está fazendo um mês que nós estamos aqui, que chegamos aqui na Austrália, e fomos recebidos, né, pela grande família adventista, nós somos gratos a todos. Realmente nós oramos por todos, porque nós somos muito bem acolhidos aqui e nós estamos nos sentindo em casa. Mas em especial, né, como o projeto diz, a gente tem que escolher uma família, por nós oraríamos por todas, né? Senão eu ia ter que trazer aqui não sei quantas cestas. Mas nós escolhemos uma família muito especial que nos acolheu com grande carinho, que é a família do seu Fernando e da dona Marina. A Marina acho que teve que sair um pouquinho, mas nós gostaríamos de entregar para o seu Fernando a cesta. Que Deus possa abençoá-los grandemente por ter nos recebido e continuarem ajudando outras pessoas, assim como nós que chegamos aqui, né, sem ninguém. Esse apoio foi muito importante para a gente também. Obrigada. Então, irmãos, vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, que habita nos altos céus, queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de virmos aqui à Tua casa, louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, aqui pelas famílias representadas. Continue, Senhor, incentivando-nos para que a gente possa orar, cada um, pelos nossos irmãos, e assim nós crescermos espiritualmente. Senhor, nesse dia especial, 2 almas vão se entregar a Ti, expressando publicamente que querem seguir a Cristo. Nós estamos felizes por isso, e que seja louvado e engrandecido o Teu nome por essa atitude. Continue conosco, Senhor, e o Teu Santo Espírito possa habitar no nosso meio, e que Ele possa inspirar também o pastor André, que vai abrir a Tua palavra hoje, que ele possa falar inspirado por Ti. Te pedimos isso não porque merecemos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Amém.
casa de Sarão. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão. Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz. Cristo. Oh Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz. Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a Se vocês quiserem descer já podem, que vocês vão só me ajudar um pouco, tá?
Mariette. Bom dia. Ok, tá ligado. Bom dia a todos, feliz sábado, né? Enquanto eu ouvia a banda cantando, tocando, a igreja cantando, o coral, eu ficava, que bênção, né, irmãos? Que privilégio. Olha, eu estava ali sentadinho só agradecendo a Deus o privilégio de fazermos parte desta família, né? De fazermos parte dessa igreja e podermos vivenciar juntos momentos de enlevo espiritual, né? Que são um verdadeiro refrigério para a nossa vida. Eu espero que você esteja desfrutando das muitas bênçãos que Deus já nos deu ao longo desta manhã e que ainda nos dará ao longo deste dia, né? Eu escutava aqui o Marcelo descrevendo tudo que vai acontecer no dia, e eu fiquei cansado, né? Mas que dia, né? Que privilégio estarmos aqui. Almoço, culto jovem, homenagem às mães e tanta coisa acontecendo. E o mais importante também hoje, a cerimônia batismal. Eu sei que nós temos várias pessoas conectadas conosco, né? Mas há duas pessoas em especial que estão conectadas conosco, que é o seu Raimundo e o seu Orlando e Osmundo, né? Orlando vinha decorando o nome, mas na hora, né, a cabeça sempre... Mas olha, que Deus abençoe vocês, né? Estão longe da gente, mas pertinho do coração. E a razão pela qual os dois estão lá conectados na internet, uma hora dessa, bem que não está tão tarde não no Brasil, né? Mas estão conectados lá, assistindo o culto desta manhã, é porque nessa manhã o filho, não é, estará se batizando. Queria que desse um pulinho aqui. Vou ficar aqui embaixo. Eu acho. Gente, enfim chegou o dia, né? Vocês já estão conosco, o quê? Uns 3 anos já que vocês começaram a frequentar a igreja? Acho que uns 3 anos, né? Um pouco mais, né? Foi ano passado que eu celebrei o casamento. Foi ano passado o casamento? Nossa, 2 anos já. Há 2 anos atrás, né? E hoje o dia do batismo, né? 2015. Deus seja louvado por essa jornada, pela maneira que Deus conduziu vocês, desde o primeiro contato, né? Eu já ouvi a história algumas vezes, mas não me canso de ouvir quando o Léo conta a história, né? Ali o primeiro contato com o Thales, a aula de direção, e depois a proximidade, o convite para vir à igreja. E Deus vai trabalhando pelos seus caminhos para que o sonho dele e o sonho de vocês se realize. Eu tenho certeza que hoje é mais um passo nessa jornada de bênçãos, de alegrias que Deus já tem concedido. Eu quero dizer que nós como igreja e como família, a nossa alegria é essa, né? Nós estamos assim muito felizes mesmo, tá bom? Não sei se você quer falar alguma coisa para o teu pai. Eu acho que está dando muita interferência. Eu acho que eu vou usar o outro microfone. Nicole? Acho que eu vou tirar, eu acho que é a fiação aqui. Só queria agradecer a presença da minha família aqui, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, minha sobrinha. E é um abraço para o meu pai também, que deve estar assistindo aí na internet. E dizer que maravilha, né? Muitos anos alguns anos atrás, a gente conheceu essa igreja. E a gente vem sempre tentando ter uma comunhão com Deus. E depois desse tempo, hoje eu tenho uma certeza, né, em quem eu tenho posto a minha fé, né? Deus nunca me decepcionou, nunca faltou comigo, nunca... Apesar de que eu tive momentos difíceis, todo mundo tem, né? Mas, graças a Deus, hoje eu tenho a paz. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus me dá a paz. E isso ninguém pode tirar, né? É algo... Nós estudamos a Bíblia um pouco, vocês têm acompanhado o pequeno grupo. Eu vou fazer 3 perguntinhas simples a respeito daquilo que vocês conhecem. E se vocês creem dessa forma, apenas publicamente, podem professar essa fé. Né? Vocês creem em Deus Pai, Deus Filho e no Espírito Santo?
Vocês creem nos ensinamentos bíblicos, conforme nós lemos na Bíblia e conforme nós temos estudado aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia? É o desejo de vocês nessa manhã, através do batismo, logo mais, poderem fazer parte da comunidade desta igreja e também da Igreja Mundial? Irmãos, a recomendação, né, da comissão da igreja é que ambos, o Thales e a Geise, sejam aceitos como membros da igreja através do batismo nessa manhã. Há apoio para a proposta? Apoiado? Todos que dizem sim, levantem sua mão. Deus seja louvado, né? Contrários, mesmo sinal, ninguém, todos estão felizes, tá bom? Deixa eu só entregar para vocês aqui, só um minutinho. Aqui está o certificado, pode deixar com sua mãe ali, sua irmã, para guardar, para não amassar. E aqui apenas uma pequena lembrancinha para vocês colocarem a casa e sempre que olharem, lembrarem do carinho que todos nós temos por vocês, tá bom? Deus abençoe, viu? Irmãos, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 3. Hoje nós começamos uma série de temas bíblicos, né? Começamos uma série de temas doutrinários. Serão 8 sábados consecutivos, durante os quais nós vamos avançar no estudo da Bíblia, diversos temas. Hoje começando com a Palavra de Deus. Sábado que vem vamos conversar um pouquinho sobre a origem do mal, a salvação e assim por diante. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Porque aquele parecia que seria um dia comum, mais um dia, não é? Na vida daquele indivíduo. Ali no deserto, nos diz a Bíblia, Moisés apacentava as ovelhas do rebanho do seu sogro. E sabe, o deserto é um lugar inóspito. Não é um lugar agradável. Não sei quantos já tiveram no deserto, mas o deserto é um lugar inóspito. A temperatura pode facilmente ultrapassar os 50 graus. Não tem umidade. Você pode desidratar em questão de minutos. Ao mesmo tempo é monótono, porque não tem muita coisa acontecendo no deserto, não é? E Moisés estava ali, nos diz a Bíblia, entediado. Até que ele vê algo que o impressiona e mudaria sua vida para sempre. Vamos ler na Bíblia, Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 4. A Bíblia diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Feche seus olhos, querido Pai. Nós abrimos a Tua palavra agora, Senhor. E com muita humildade no coração, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que Teu Espírito nos guie à compreensão da Tua vontade. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que, de bom grado, recebamos a Tua mensagem e possamos permitir que o poder do Teu Espírito nos transforme a vida para o presente e a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Deus fala, irmãos. Uma das grandes verdades que nós encontramos na Bíblia é que Deus fala. Embora muitos, às vezes, tenham a impressão de que Deus está silencioso, meio que brincando de esconde-esconde, me impressionam as diversas histórias na Bíblia, como esta aqui que nós acabamos de ler, onde Deus vem do alto de sua morada e Ele mostra o seu rosto. E Ele fala, e Ele se revela, e Ele se deixa perceber, se deixa conhecer. Como não ficar impressionado com histórias bíblicas como essa? Como a história de Elias, quando Deus vem e ali no meio daquela brisa suave, Deus fala com Elias. Como não ficar impressionado com o apóstolo Paulo a caminho de Damasco em cima do seu cavalo, e aquela luz brilha, e ele cai no chão, e em meio àquela luz, Jesus fala com ele diretamente: sou eu, Paulo, a quem tu persegues. É uma verdade bíblica, irmãos, de que Deus fala. Ao ler a Bíblia, nós percebemos claramente que Deus, Ele quer ser conhecido, irmãos. Deus, Ele quer que você o conheça. E às vezes eu penso, não é este o objetivo último da religião?
Religião é muito mais do que simplesmente professar um credo religioso, é muito mais do que simplesmente frequentar uma igreja. Religião é muito mais do que a confissão pública de certas doutrinas bíblicas. Religião é religar, é reconectar o homem pecador, eu e você, a Deus. Porque foi isso que aconteceu lá no homem, lá no Éden, a separação. Quando Adão e Eva pecaram, aconteceu mais do que simplesmente o ato do pecado. O que aconteceu foi um relacionamento que foi quebrado. O que aconteceu foi a separação inevitável que o pecado causou entre nós e Deus. Por isso que hoje em dia o homem natural, nós, já nascemos em rebelião contra Deus. Ninguém precisa ensinar você. Você já nasce em rebelião, desconectado. Mas aí vem Deus. E Ele toma a iniciativa de se aproximar novamente. Naquele dia, nos diz a Bíblia, Moisés viu a sarça que queimava e não se consumia. E ele ficou impressionado. Nos diz a Bíblia que ele aproximou-se para ver melhor. Ele queria ver o que estava acontecendo. E eu imagino que havia no coração de Moisés reverência. Porque ele sabia que estava diante de algo singular, de algo único. Moisés não era tolo, era um homem inteligente e estudado. Ele sabia que estava diante de algo que ia contra as leis da natureza. Porque tudo aquilo que queima se consome. Mas naquele dia algo queimava e não se consumia. Eu aprendi de forma dura essa verdade, sabe? Que tudo que queima se consome. Eu lembro até hoje, eu tenho 5 anos de idade. E eu já aviso as crianças, não repitam isso, crianças. E eu lembro que era São João. E minha mãe tinha comprado aquelas estrelinhas. Sabe qual é um fogo que é estrelinha? Se acende e fica assim, saindo umas faíscas, não é? E eu estava ali com aquela estrelinha e lembro que meu irmão, mais velho que eu, estava sentado mais à frente. E ele tinha um cabelo bem assim, né, encaracolado. E eu com a estrelinha olhei e eu disse, será que queima na minha cabeça, né? E naquele dia eu aprendi a lição, não é? Ou melhor, talvez ele aprendeu mais do que eu a lição, não é? Eu aprendi outra lição de minha mãe mais tarde. Mas eu aprendi que tudo que queima se consome. Mas naquele dia a sarça queimava e não se consumia. Moisés saiu da esfera daquilo que se consome, daquilo que termina, que é finito. E quando ele se aproximou da sarça, Moisés entrou na esfera daquilo que não se consome, daquilo que não se acaba, daquilo que é eterno. O que você daria para viver para sempre? O que você daria para viver para sempre? A fonte da juventude. Se alguém soubesse onde é, o que você daria para chegar lá? Talvez você seja jovem e não pense nessas coisas ainda, não é? Talvez. Eu confesso que já tenho pensado nisso. Já percebo que a vida já foi boa parte dela, não é? Há algum tempo atrás, comecei a preocupar até em fazer seguro de vida, né? Essas preocupações naturais. A gente só não diz o valor, porque senão você vale mais morto que vivo, né? Aí é um perigo também. Mas você já começa a ficar preocupado com essas coisas. Eu fui esses dias a um nursing home, aqui ao lado, ministrar a Santa Ceia para 2 adventistas que moram nesse nursing home aqui da Igreja Batista. E é interessante, você entra ali e você sabe, e as pessoas sabem que estão ali, que a vida está terminando, está mais perto do fim do que do começo. E conversando com uma delas, ela me disse, pastor, às vezes é meio angustiante, porque cada semana um amigo seu vai. E você sabe que em algum momento vai chegar a sua vez. E quando eu estava ali conversando com aquelas pessoas idosas, lembrei da minha avó. Já não tenho mais meus avós. Mas eu lembrei da minha avó. É a última que faleceu. Como eu admirava ela. Cristã, fiel, a vida inteira. Sempre sorrindo. Embora tivesse tido uma vida dura. Meu tio foi assassinado, não é? E eu lembro que eu fui lá e ela tinha uns 70 anos de idade. 30 dias depois o esposo não aguentou aquela dor. E teve um derrame cerebral fulminante. Ela perdeu o único filho homem e o marido num espaço de 30 dias. Mas eu nunca a vi reclamando nem se queixando. Sempre de bom humor. Eu chegava lá na casa dela para visitá-la e ela sempre fazia a mesma pergunta que ela havia lido num livro cristão. E ela dizia, André, por que é que Jesus negou? Por que é que Pedro negou a Jesus? E eu já sabia a resposta, né? Mas eu dizia, não sei, vó.
E ela dizia, foi porque Jesus curou a sogra dele, né? E ela caía na risada, né? Ela gostava, bem-humorada sempre, né? Mas um dia a vida chegou ao fim. Um dia a vida dela chegou ao fim. E a vida dela chegou ao fim, como a de muitos que nós amamos chegará. Como a nossa vida também um dia chegará. Mas naquele dia, a sarça se queimava e não se consumia. Somente Deus, irmãos, pode tornar indestrutível aquilo que naturalmente se acaba. Somente Deus. Você quer viver para sempre? Sem medo da morte? É simples, venha para Jesus. Ame-o, sirva-o, siga-o, creia nele. Moisés entendeu naquele dia que estava diante do Eterno. Contudo, o mais importante no texto aqui é que Deus fala. E Deus falou com Moisés. Embora Deus seja grandioso, irmãos, muito acima de nós. Eu queria que você entendesse isso hoje, sabe? Deus é transcendente, irmãos, muito acima de nós. Nunca confunda Deus com nada, sabe? Não diminua nada de Deus. Ele é eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Nunca compare Deus com nenhum outro Deus, com nenhuma outra divindade. Deus, o Criador, é único. Mas embora seja transcendente, essa é a mensagem bíblica, ele não é distante. Ele é próximo. Ele fala, ele se mostra, ele se revela. Ele quer que você o conheça. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso de 1 e 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. E a Bíblia diz, nesse contexto de que Deus fala e se revela, Hebreus 1 e 2 diz o seguinte, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o quê? O mundo. O que Paulo está dizendo na abertura de Hebreus é que Deus tem falado, irmãos, ao longo da história, Deus fala pelos profetas, por tantas pessoas, e falou pelo Filho. Deus tem falado, irmãos. Ao longo da história, Deus se revela. E Ele se revela a nós por uma razão muito simples. Porque se Deus não se revelasse a nós, Ele sabe que seria impossível para nós percebermos Ele de uma forma correta. Impossível. Porque Ele é transcendente. Você não pode percebê-lo com os seus 5 sentidos. E nós somos limitados pelos nossos sentidos. Mas você não pode perceber a Deus com os seus 5 sentidos. Você não pode ir num laboratório estudar a Deus, dissecar a Deus numa mesa. Você não pode. Você depende que Ele venha e Ele fale, e Ele revele o seu rosto, para que você saiba quem Ele é. E aí que muitos cometem um erro, sabe? Porque às vezes não conseguem entender a Deus com a sua mente finita, acabam negando a sua existência, porque não conseguem entender. Há muitas coisas que eu não entendo sobre Deus, irmãos. A Trindade, por exemplo. É claro na Bíblia. Está lá na fórmula batismal, né? Jesus ali, quando foi batizado também, Jesus na terra, o Espírito Santo em forma de pomba, Deus falando do céu. O próprio Jesus disse, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê no Novo Testamento o Espírito Santo sendo referido várias vezes com os mesmos atributos de Deus o Pai e Deus o Filho. A Trindade está clara na Bíblia, mas eu não entendo. Eu creio, mas eu não entendo tudo. Há muita coisa que eu não entendo. Mas não é porque você não entende, com a sua mente finita e limitada, que Deus não seja real. Não é por isso. E aqui há algo interessante, irmão, só um parênteses, é interessante. Aqueles que são ateus, que não creem em Deus, são às vezes os que mais culpam a Deus pela condição do mundo. É interessante isso, é até um paradoxo, né? Eu já conversei com muitas pessoas que dizem que não creem em Deus, mas que dizem o seguinte, olha, se Deus fosse realmente justo e amoroso, o mundo não seria como é. Mas é um contrassenso. Como é que você vai culpar alguém por alguma coisa, se esse alguém não existe? Sabe? Mas é interessante isso. Deus é real, embora a gente não consiga percebê-lo com os nossos sentidos. Ele é transcendente. E aí eu preciso que Ele venha e Ele se revela, sabe?
Senão eu vou estar tateando no escuro. Senão eu vou ter uma imagem distorcida de Deus. E esse é o grande problema. Muitas pessoas percebem a Deus da maneira como elas querem perceber. E não da forma como Deus quer ser percebido. Nós podemos cometer o mesmo erro, às vezes, dentro da própria igreja. Querermos colocar sobre Deus, não é, uma imagem, uma percepção que não está lá na sua revelação, mas é a maneira que nós acreditamos. Principalmente quando nós lidamos com as questões éticas ligadas ao comportamento. A gente às vezes corre o risco de querer dizer que Deus disse coisas que Ele não falou conforme nós estamos afirmando. Mas tudo que Deus quer que seja conhecido está na Bíblia, está revelado na Bíblia, irmão. Sua vontade, seus valores, seus planos, sua pessoa, seu caráter. Está tudo na Bíblia. E foi isso que Ele fez. Ao longo da história, diz Hebreus, Deus tem falado. E Deus inspirou homens e mulheres para que falassem e escrevessem sobre Ele, sobre quem Ele é, o que é que Ele espera da gente, os planos de Deus, o que podemos esperar do futuro. Deus inspirou homens e mulheres para escreverem sobre tudo isso. E por isso temos a Bíblia. E nesse processo, lembre-se de uma coisa, Deus inspirou a mente dos escritores. Deus não inspirou cada palavra. Quando você pega a Bíblia, não é que Deus inspirou cada letra, cada vírgula. Não, não é isso. Deus inspirou a mente dos escritores. E aqueles homens e mulheres inspirados com pensamentos divinos, eles transmitiram a verdade de Deus em linguagem humana. A Bíblia é a verdade de Deus, mas em linguagem humana. Por isso tem limitações, tem aparentes falhas, mas que não comprometem o conteúdo de sua mensagem. Mas deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã, mas sabe, você tem que ler o livro. Você tem que ler. Você tem que experimentar. Aí você vai perceber que ele é de fato a palavra de Deus. É mais do que um livro de histórias. Salmo 34, verso 8, o salmista diz, provai e vede que o Senhor é o quê? É bom. Bem-aventurado, feliz o homem que nele confia. Mas perceba que embora Deus seja bom, você tem que provar, você tem que experimentar. Se você não provar, se você não experimentar, como é que você vai saber se Deus é bom? Como? Você tem que provar. Eu lembro daquele senhor, eu morava na cidade de Natal nessa época, no Nordeste do Brasil. A sua esposa tinha uma posição no governo, uma família muito bem posicionada socialmente. Ele muito culto, professor universitário. E eu comecei a dar estudos bíblicos para o filho dele. E eu lembro que eu ia dar estudos bíblicos e ele ficava na sala, não é? E sempre vinha com umas perguntas difíceis. Ele me confessou depois que ele ficava na sala só para poder contra-argumentar. Ele tinha decidido que ia provar para o filho, diante do estudo, e para a esposa, que já era cristã, que Jesus não passava de uma invenção humana. Ele me confessou depois que chegou aí a uma livraria, comprou livros, leu sobre o cristianismo, leu sobre Jesus, apenas para estar pronto para perguntas no momento certo. Hoje eu entendo porque é que o estudo foi tão difícil, na época eu não sabia, né? Mas ele me falou isso. Mas um dia ele me disse que estava só no quarto, e aí pegou a Bíblia dele e começou a ler os evangelhos sobre a vida de Jesus, para encontrar argumentos, erros, falhas, e provar que aquele Jesus era apenas uma invenção, um mito. Mas ele disse, enquanto lia a Bíblia, ali no seu quarto, aquele Jesus, a quem ele queria provar que era um mito apenas, tocou o seu coração. E ele disse que quando menos percebeu, estava de joelhos ao lado da cama, orando. E falando com aquele Deus que ele antes não cria. Achava que era uma invenção humana. Tornou-se cristão, foi batizado. Eu já depois, quando estava em Fortaleza, celebrei o casamento de um dos filhos dele que morava na cidade. Nos encontramos. Tremendo, irmãos. Deus é bom. Mas você tem que provar. Provai e vede que Deus é bom. Você tem que provar, você tem que experimentar. Senão, como é que você vai saber que Ele é bom? A Bíblia, irmãos, não é amuleto para ficar ali protegendo a casa ou, quem sabe, o carro, não é?
A Bíblia não é também, sabe, desodorante para andar com ela debaixo do braço o tempo todo, não é isso aí. Não é a função dela. Eu vou dizer uma coisa. Há um perigo muito grande hoje de nós termos todas as coisas nos devices, não é? E principalmente no celular. Porque você pode se distrair facilmente, às vezes dentro da própria igreja, né? Enquanto você está abrindo a Bíblia, né, aparece ali um e-mail, uma mensagem, você vai dar uma checada e você se distrai. Dia de sábado, irmãos, você não me encontra no meu celular, ele está no carro. Eu só ligo depois do culto, sabe? Eu não fico, para evitar as distrações. Se você quiser me encontrar, ou eu estou nessa igreja ou estou na outra. Muito simples. Mas não vou estar no celular, para não ter as distrações. Aliás, lembre-se que você não é tão importante assim, que não possa desligar o seu celular por 2 horas. O mundo não vai parar. A não ser que você seja o primeiro-ministro, um obstetra, né? Que vai nascer uma criança, você tem que correr para o hospital. Você pode ficar durante 2 horas desligado do mundo externo para adorar a Deus. Mas você tem que provar e experimentar. O interessante é que Deus acompanhou o processo também, sabe? A transmissão do texto bíblico. Deus não apenas abençoou o escritor bíblico, inspirando ele para escrever, mas Deus acompanhou o processo, para que na transmissão do texto, ao longo dos séculos, a mensagem permanecesse igual, não se perdesse, tudo saísse certinho, tremendo. E se alguém duvida que Deus fez o trabalho dele bem certo, leia um pouquinho sobre as descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Quando em 1947, aquele garotinho estava ali apacentando ovelhas ali na região de Qumran, e ele entrou numa caverna atrás de uma ovelha, de um cabrito, e ele encontrou vasos de cerâmica repletos de pergaminhos, uma das maiores descobertas da arqueologia em toda a história. E dentro daqueles vasos, aqueles pergaminhos, eram de manuscritos bíblicos. Para vocês terem uma ideia da importância dessa descoberta. Até essa descoberta, final da década de 40, os manuscritos mais antigos da Bíblia datavam do ano 1000 depois de Cristo. Esses manuscritos que foram encontrados datam do 1º século antes de Cristo, 1000 anos antes. Os estudiosos pegaram os manuscritos e quando foram olhar, estava ali pedaços do Evangelho de João, o rolo de Isaías praticamente completo. E o que mais abismou o mundo foi perceber que o texto bíblico daquela época, praticamente idêntico àquele que nós seguramos hoje em nossas mãos, Deus preservou o texto, irmãos, ao longo dos séculos e milênios. A Bíblia é diferente de qualquer outro texto religioso, irmãos. Nenhum outro livro religioso vai declarar sobre si mesmo aquilo que a Bíblia declara ser. E a Bíblia declara ser a palavra de Deus, a verdade universal e única revelada por Deus. Nenhum outro livro diz isso, mas a Bíblia afirma. E a Bíblia, mesmo sendo essa verdade de Deus, a palavra de Deus, o que me chama a atenção é que a Bíblia não foi escrita com declarações de verdade. Já imaginou como seria entediante você pegar a Bíblia e se fosse ali, capítulo 1, vamos falar sobre tal assunto e tal. Não, não é. A Bíblia, Deus foi se revelando na história das pessoas. Na vida de pessoas como eu e você, pessoas comuns. Por isso que você vai ler na Bíblia histórias de sucesso, de fracasso, de vida, de morte, de guerras. Esses dias, num pequeno grupo, o Fernando, o esposo da Silvia, ele fez um comentário interessante. Ele disse que um dia conversava com um amigo sobre a Bíblia, e esse amigo virou e disse, olha, a Bíblia é um livro triste. Tem muita coisa ruim, muita morte, muita guerra, tem muita... E eu fiquei pensando naquilo, e eu disse, sabe que é verdade? A Bíblia é cheia de tragédias, por uma razão simples, a vida é o quê? A vida é trágica, olha o mundo ao redor, irmãos. Deus não mascarou, Deus não pôs maquiagem para fazer de conta que Deus transmitiu-se na vida de homens e mulheres iguais a nós. E a Bíblia é repleta de histórias comuns, como a minha e a sua. Mas em meio a esse caos, a Bíblia revela que há um Deus que tem controle sobre a história, que comanda todas as coisas e que dará um final feliz a este drama. Por isso é um livro repleto de esperança. Creia nisso, irmãos.
O objetivo último da Bíblia, porém, é revelar Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. E eu vou dizer aqui uma coisa muito importante. Se você tem lido sua Bíblia e encontrado motivos para criticar o irmão, para julgar o outro, se fazendo juiz, se achando melhor que o outro, porque faz isso ou não faz aquilo, ou pensa diferente, certamente você tem lido a sua Bíblia de maneira incorreta. Ou não tem tido uma atitude positiva ao aproximar-se da revelação de Deus. Porque lendo a Bíblia, você precisa encontrar Jesus nela. Você precisa encontrar Jesus. Porque Ele é a razão última da Bíblia. Revelar Jesus Cristo. Deus não só revelou apenas a sua vontade através de profetas e através das pessoas. Mas o que mais me impressiona na Bíblia é que Deus, não contente com os profetas e as pessoas apenas, Ele veio. Ele decidiu vir, e Ele veio pessoalmente. E Ele não agora apenas mostrou sua face através de outros, mas Ele veio e desnudou a sua face diante do mundo. Olha o que diz João 1,14, Evangelho de João capítulo 1, verso 14. Quando João está ali falando sobre essa autorrevelação de Deus, e ele diz, e o Verbo se fez carne. E esse Deus habitou entre nós, irmãos. E nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Ele veio, incompreensível, impensável, nesse desejo de se autorrevelar, de se deixar ser conhecido. Ele veio pessoalmente, em Cristo. Não mais como no deserto naquele dia, quando Deus precisou falar com Moisés por meio de uma sarça. Mas Jesus veio agora, Deus veio na pessoa de Cristo, sem mediadores, para falar comigo e com você. Você já pensou nisso? Deus encurtou a distância completamente. Um dia, pouco antes de Jesus ser crucificado, Filipe conversava com um dos discípulos a Jesus e disse, Senhor, olha, eu sei que tem muita coisa que vai acontecer, eu só quero te pedir uma coisa, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus meio que balançou a cabeça e disse, Filipe, você está comigo há tanto tempo e você não entendeu que aquele que vê a mim, vê a quem? Vê o Pai. Quem olha para mim é como se estivesse olhando para o Pai, porque eu e o Pai somos o quê? Somos um. E João disse, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, o Verbo entre nós. Jesus era tudo, irmãos, mas fez-se como nada para poder estar ao nosso lado. Nós geralmente fazemos o inverso, né? Nós não somos nada e nos portamos como se fôssemos tudo. Tire de sua vida qualquer traço de arrogância, prepotência, orgulho, vaidade. Saiba o que você é, mas saiba principalmente o que você não é. É muito importante saber quem você não é também. Um dia perguntaram a João Batista, és tu o Cristo? Elias, Moisés ou algum dos profetas? E ele disse, não, eu não sou nenhum desses. Eu sou apenas uma voz que clama o quê? Que clama no deserto. Ele sabia o que era, mas ele sabia também quem ele não era. A palavra de Deus, irmãos, é importante por outra razão também. Ele é o critério para julgar o que é ou não verdade. Lembre-se disso. Existem lobos vorazes, a Bíblia diz isso, querendo atacar o rebanho de Deus. Há lobos, irmãos. Quantos erros, heresias por aí. Antigamente as heresias, elas vinham assim, de épocas em épocas. Hoje em dia, com a internet, está tudo aí. Basta num clique, você tem acesso a todos os pensamentos heréticos que já foram produzidos ao longo da história. Estão ali. Muito cuidado. A Bíblia é o critério. Esses dias, 2 senhores chegaram à igreja de Ashfield. Nós estávamos tendo uma reunião de estudo bíblico. E claramente eles vieram à igreja com uma agenda preparada. Porque se levantaram no meio da reunião e começaram a fazer afirmações contra uma doutrina bíblica estabelecida. E eu conhecia os argumentos. Primeiramente, não sabia quem era, contra-argumentei a primeira vez, a segunda. Na terceira vez, eu já percebi qual era o objetivo dele. Lobos vorazes, querendo atacar o rebanho. Terminou a reunião, eu cheguei claramente para eles e disse, olha, vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não são bem-vindos. Não com essa agenda. Há um rebanho que deve ser protegido. A nossa identidade como adventistas, irmãos, vem da palavra. Ela ocupava o centro na vida dos pioneiros.
Aliás, o movimento do advento só aconteceu porque houve um dia um coração de homens e mulheres que amavam profundamente a Bíblia, a ponto de gastarem tempo para conhecerem ela, e estudando e avançando na verdade, e amavam esse livro. Mas você tem que ler, você tem que experimentar. Como ler a Bíblia, irmãos? Comece com os evangelhos, comece com os salmos, as cartas do Novo Testamento, não é? Aquilo que é mais simples. Não vá direto para Levíticos, Apocalipse, não, você vai talvez até desanimar, não é? Mas comece, vá lendo, vá se habituando. A quantidade é menos importante que a qualidade da sua leitura, da comunhão com Deus. Em 1901, na última reunião em que Miss White esteve presente numa conferência geral, ela levantou-se enquanto a multidão esperava talvez um sermão. Ela havia recém voltado da Austrália para os Estados Unidos. Ela levantou-se em meio à reunião, no último dia da sessão geral da conferência, levantou a sua Bíblia bem alto, o mais alto que ela podia, e apenas disse uma frase: recomendo-vos este livro tem poder. Sentou-se e não falou mais nada. Há poder, irmãos, nessa palavra. Há poder na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus para transformar, para mudar a sua vida. Foi assim comigo, irmãos, na minha experiência. Eu gosto de tudo na igreja. Eu gosto de música, eu gosto do social. Eu lembro quando voltei para a igreja ali, não é, meus 16, 17 anos de idade, 17 anos, eu gostava de tudo na igreja. Mas o que me trouxe foi a palavra. Irrefutável, clara, positiva, assertiva. Mais cortante que uma espada de 2 gumes, a palavra. Um único sermão. E depois o grande conflito. Mergulhei naquele livro, estudei a Bíblia. E descobri o mais importante de tudo, que o objetivo último é Jesus Cristo. Porque só nele a gente encontra a paz, o perdão e a salvação. Eu estou muito feliz nessa manhã. Porque o Thales e a Geise, através da palavra, encontraram esse poder que transforma, que traz paz, que dá perspectiva para o futuro, que traz segurança de salvação, a certeza de que há um Deus que caminha, que embora a vida seja trágica, o mundo seja trágico, há um Deus que comanda a história e que dará um final feliz à história e àqueles que estão apegados a Ele. Eu estou muito feliz por isso, porque a Bíblia mais uma vez prova que nela há poder para transformar vidas, irmãos. E que ela transforme não apenas a vida do Thales e da Geise, como tem feito, mas a sua e a minha, cada dia ao longo da nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar a equipe de louvor. E vou chamar o Thales e a Geise. Podem vir por aqui mesmo, que já fica mais curto. A equipe de louvor vai conduzir a igreja em alguns momentos de louvor e adoração. E nós vamos nos preparar para logo em seguida, então, o momento da cerimônia batismal. Nós vamos cantar aqui agora são muito especiais. Elas foram escolhidas pelo casal. São músicas que eles gostam e que para eles tem significado muito grande na vida deles. Tenho certeza que quando eles cantam, eles realmente sintam essa palavra e canta cada palavra com vontade e com propósito. E quero que nós todos cantamos também, pensando bem nas palavras que estão nesse hino. E vamos todos levantar, então, cantar essa música. Pode, cara imundo, estou. Pode ser sentado mesmo, irmão. Corre em busca de sucesso
que a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Amém. Próxima música que nós vamos cantar é Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a
Sente que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Que momento especial, né? Temos o coral aqui. O Thales e a Geise, eles estão no coral, né? Hoje, não sei se vocês vão cantar aqui do tanque também, ou vão estar só assistindo, mas fica à vontade, viu? Se quiserem participar. Mas o coral queria participar desse momento, prestando essa homenagem, o carinho. E acima de tudo, né? Agradecendo a Deus, homenageando a Deus. Porque Deus ainda é Deus, é um Deus ativo, que ainda toca os corações e ainda muda vidas, né? Então vamos nesse momento
acompanhado, gostariam de vir também, vamos nos posicionar nas laterais. Eu queria o pequeno grupo dos jovens pudesse vir. Caliane, se você quiser vir também, pode vir, Caliane. Fica aqui pertinho também. E o batismo tem esse símbolo, não é? As águas que simbolizam a morte espiritual para esse mundo, o renascimento pelo poder de Deus para uma nova vida. E a nossa oração é que realmente seja o início de uma jornada repleta de bênçãos, de alegria, de crescimento espiritual. E saibam que essa família que está aqui, a família que abraçou vocês desde o princípio, está comprometida a ajudar vocês e continuar ajudando, né, nessa caminhada. Porque essa é uma caminhada que nós não fazemos sozinhos, mas é uma caminhada que nós fazemos juntos. É o sentido da igreja, da família cristã. Chegarmos juntos de volta aos braços do Pai. Querido Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque Tu és um Deus cuja mão está estendida para perdoar, para salvar. E nessa manhã nosso coração se alegra, Senhor, pelo Thales. Estamos felizes, Senhor, pela sua jornada espiritual, pelo seu crescimento ao Teu lado, pela maneira como ele tem se aprofundado na Tua palavra e o desejo que tem crescido no seu coração de continuar te experimentando e crescendo na prática, no conhecimento da Tua verdade. Que Teu Espírito, Pai, venha nesse momento habitar em seu coração de forma plena, de forma abundante, e possa conceder a ele, Senhor, todos os benefícios de uma vida ao Teu lado. E nesse momento, como ministro desse Evangelho, é com muita alegria no coração que eu então o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, aqui estamos nós, Senhor, com a Geise, nesta pia batismal, envoltos por essas águas que simbolizam a morte para o mundo, o renascimento para uma nova vida ao Teu lado. As mesmas águas nas quais um dia o próprio Jesus foi batizado, deixando-nos o exemplo. E nós estamos felizes, Pai, porque a Geise tem experimentado esse renascimento em sua vida espiritual. Nós estamos contentes, Senhor, porque Tu tens revelado a Tua graça, o Teu poder na vida dela. E ela tem se alegrado na medida em que ela avança no conhecimento e na prática da Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Pai, humildemente, que Tu possas conceder a ela a plenitude da habitação do Teu Espírito. Capacite-a, Senhor, para a vida cristã, para as lutas que virão, mas certamente para reconhecer as muitas vitórias que alcançará também ao Teu lado. E nesse momento, como igreja, estamos felizes que ela esteja sendo recebida em nosso meio como membro deste corpo de Cristo. E como ministro do Evangelho, seguindo as orientações deixadas pelo próprio Jesus Cristo. Nesse momento eu então a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, eu às vezes fico pensando, o que é que nós fazemos aqui todo sábado, né? O que é que a gente vem fazer na igreja todo sábado? Eu fico pensando que essa é a razão, A razão maior pela qual estamos aqui e existimos como igreja, como família, não é para nos entretermos num dia de sábado, mas é para de alguma forma sermos, cada um de nós, na nossa esfera, nas situações que Deus põe diante de nós, instrumentos de Deus, para proporcionarmos a muitos outros aquilo que hoje a gente vê o Thales e a Geise experimentando.
E eles só estão aqui porque um dia alguém estendeu a mão, alguém deu uma ligação, alguém deu um abraço, alguém tratou bem, alguém foi lá conversar, alguém teve paciência para ajudar no processo. É por isso que estamos aqui. Eu tenho certeza, irmãos, que como igreja, como comunidade, nós estamos plantados aqui em Sydney, não é por acaso. Há muitos outros ainda, como Thales e Ageis. Talvez alguns estejam aqui até em nosso meio nessa manhã, não sei, mas há muitos outros. Eu queria nessa manhã, ao terminarmos esse culto, ao reconhecermos que a palavra de Deus ainda fala e ainda é poderosa, quem sabe apelar a você e fazer um convite, para que todos nós como igreja, como cristãos, possamos nos comprometer a continuar crescendo, irmãos, a despeito das falhas, limitações, crescendo a cada dia na comunhão com Deus e crescendo como igreja, em nosso interesse em sermos instrumentos para salvar muitos outros que ainda esperam um convite, ainda esperam um abraço, ainda esperam a oportunidade que Deus concedeu ao Thales e a Geis. Quantos querem fazer esse compromisso com Deus? Vamos encerrar com uma oração. Querido Pai, nos alegramos, Senhor, nesta manhã, pelo Thales e pela Geis. Obrigado pela salvação que nessa manhã se realizou, pela confirmação das decisões que eles já haviam feito. Concede a eles as tuas bênçãos, Pai, ao longo desta jornada. Mas, Pai, nós reconhecemos que aqui estamos como família, como corpo teu, plantados neste mundo, mais especificamente nesta cidade, para sermos um conduto de bênçãos, um instrumento em tuas mãos. Há muitos outros, Senhor, há muitos outros espalhados nessa cidade, que estão desesperados, ansiando ouvir uma palavra de paz e de esperança. Ajude-nos, Senhor, para que cada um de nós aqui sejamos esse instrumento em tuas mãos, em nossa esfera de ação. Que essa alegria que temos hoje possa se repetir ainda muitas e muitas vezes na história desta igreja, até o dia em que tu voltarás e nos tomarás pela tua mão para estarmos contigo para sempre. Por isso, mais uma vez, nos entregamos a ti, nos comprometemos contigo, Pai. Colocamos a nossa vida diante do teu altar e que a tua bênção nos alcance. Em Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor.